Brasil, 200 anos de independência. Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso. Mais uma vez quero saber de qual lugar abençoado do nosso lindo país ou do mundo você assiste a esta edição. Comente, deixe a sua opinião, participe e também queremos conhecê-lo melhor. Aponte o leitor do seu smartphone para o QR Code na tela e nos conte mais sobre você. E seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. Não perca também a primeira edição do Jornal Foco do Brasil com nosso colega Leonardo Miller, de segunda a sábado, após o almoço. Vamos agora às notícias desta edição. Com uma estimativa do Planalto, publicada pela Veja, de que 1 milhão de pessoas participaram do desfile cívico nesta quarta-feira, 7 de setembro, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro participou das celebrações dos 200 anos da independência do Brasil. Celebrado hoje em todo o país, o bicentenário é o evento cívico, mais importante do ano. O presidente Jair Bolsonaro, então, participou do desfile cívico-militar por ocasião dessas comemorações do bicentenário da independência do Brasil em Brasília. E foram momentos emocionantes, enaltecendo o patriotismo e os 200 anos de independência da nossa nação. Bolsonaro, ele saiu do Palácio da Alvorada, carro aberto, chegou ao local do desfile do Rolls-Royce presidencial de 1952, utilizado pela primeira vez em 1953 pelo então presidente Getúlio Vargas. Depois, Bolsonaro caminhou, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro, assessores, também a participação do empresário Luciano Hang, ali pela avenida em que o evento aconteceria, cumprimentando o público presente nas arquibancadas. Bolsonaro atravessou a esplanada dos ministérios e se posicionou no palco ao lado do vice-presidente Hamilton Mourão, dos filhos da primeira-dama, de apoiadores e ministros. Participaram ainda ali os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, Cabo Verde, o José Maria Neves, Guiné-Bissau, o Maro Sissoko Embaló, o secretário executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, Zacarias Albano da Costa, e o ministro da Presidência da República de Moçambique para assuntos da Casa Civil, Constantino Alberto Bacella. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também estava no palanque. Depois, o general Dutra, do Comando Militar do Planalto, então pediu ao presidente Jair Bolsonaro autorização para dar início ao desfile em comemoração ao bicentenário da independência.
Houve então ainda uma exibição de 28 tratores do agronegócio com bandeiras do Brasil e das unidades federativas, demonstrando a força da agricultura nacional para o Brasil e para o mundo. Segundo o Ministério da Defesa, durante o desfile, muitos militares, contou com cerca de 3.100 militares, sendo aproximadamente 600 da Marinha do Brasil, 2.000 do Exército Brasileiro e 500 da Força Aérea Brasileira. É de praxe que militares participem, não é, desses eventos cívicos de 7 de setembro. Participaram ainda veteranos da Força Expedicionária Brasileira, integrantes do programa Força no Esporte, além de ex-integrantes das Forças de Paz e alunos das escolas do governo do Distrito Federal. A Esquadrilha da Fumaça preparou um belíssimo show para celebrar o bicentenário da independência. Com fumaça verde e amarela, a atração chamou a atenção de quem estava presente no desfile em Brasília, um espetáculo à parte, a Esquadrilha da Fumaça. Com segurança reforçada, as comemorações do bicentenário da independência pelo Brasil também, muitos momentos especiais, desfiles em pelo menos 25 capitais. E em Brasília, veja você que foi o segundo desfile apenas na esplanada dos ministérios de que Bolsonaro participou desde que tomou posse. O primeiro foi em 2019, ano que assumiu o governo, não é? E aí em 2020 e 2021, por conta da pandemia, a data foi comemorada em uma cerimônia bem pequena no Palácio da Alvorada, em razão, então, da Covid-19. Antes desse desfile agora, no Palácio da Alvorada, o presidente tomou café da manhã com ministros e Bolsonaro concedeu entrevista à TV Brasil, quando afirmou que as pessoas estavam indo às ruas festejar os 200 anos de independência e a terra onde vivemos. O Brasil é nosso, nós sabemos o que queremos, sabemos que aqui realmente é uma terra prometida, é um paraíso, declarou Bolsonaro. Tenho certeza, mais que oxigênio, a nossa liberdade é essencial para a nossa vida. Nenhum país do mundo tem o que nós temos. Temos tudo para sermos ainda mais felizes ainda. Pode ter certeza, com a graça de Deus, que me deu uma segunda vida, e pela missão também que me deu, de comandar o nosso país, nós atingiremos juntos o nosso objetivo. Hoje vocês têm um presidente que acredita em Deus, que respeita os seus policiais e seus militares, um governo que defende a família e um presidente que deve lealdade ao seu povo. Que alegria, que emoção de ver essa esplanada lotada de patriotas. Gente, como é lindo saber que esse momento está reunindo famílias, crianças, pessoas com deficiências, todos no mesmo propósito: resgatar o patriotismo, o amor que Deus colocou no nosso coração pela nossa nação brasileira. Obrigada, queridos, por essa força, por essa energia maravilhosa. Obrigada pelo apoio de cada um de vocês, de todos que saíram dos seus estados para estarem aqui ao nosso lado. Muito obrigada, Brasil. Obrigada pelo apoio, pelo carinho. Obrigada pelas orações, pelo momento de intercessão. Obrigada por todos aqueles que meditam pelo nosso bem e pelo bem da nossa nação. Já na parte da tarde, o presidente esteve em outros lugares, entre eles Rio de Janeiro, onde também participou de cerimônia cívico-militar alusiva ao bicentenário da independência do Brasil. Sobre a imensa
presidente Jair Bolsonaro, então, terminou o 7 de setembro na tribuna de honra do Maracanã, gente, para assistir ao jogo do Flamengo pela semifinal da Copa Libertadores da América. O presidente Jair Bolsonaro recepcionou, ainda na véspera de 7 de setembro, na noite de terça, dia 6, os chefes de Estado de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Portugal para a celebração dos 200 anos de independência do Brasil. Além deles, enviados especiais dos governos de Angola e Moçambique e o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Também estão no Brasil participando de uma série de agendas comemorativas. Essas autoridades, entre outras, a recepção oficial ocorreu no Palácio do Itamaraty, ocasião em que Bolsonaro se reuniu com os líderes estrangeiros e em seguida ofereceu um coquetel às autoridades. As autoridades presentes, então, estavam o presidente de Portugal, depois também ele participou do desfile no dia 7, não é? O Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, o presidente de Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, o secretário executivo da CPLP, Zacarias Albano da Costa, e o ministro da Presidência de Moçambique para Assuntos da Casa Civil, Constantino Alberto Bacelo. Segundo o Palácio do Itamaraty, o convite e a presença de chefes de Estado e representantes de países de língua portuguesa simboliza os laços históricos que os unem ao Brasil. Além do coquetel comemorativo desta terça, como falamos ainda, os representantes estrangeiros participaram nesta quarta, dia 7, do Dia Nacional da Independência do Brasil, desse desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. E ainda envolvendo o 7 de setembro, na manhã desta quarta, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro, gente, receberam líderes evangélicos no Palácio do Planalto, em Brasília. Houve ali um momento de oração com as autoridades religiosas e o religioso J.B. Carvalho, da Comunidade das Nações, deixou uma breve mensagem bíblica para aquele momento, antecipando todos os acontecimentos, o desfile, enfim, de 7 de setembro. Romanos capítulo 13, verso 12, que diz assim: a noite está quase acabando. A noite está quase terminando. O dia logo vem. O dia está nascendo. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura do Deus. A pergunta é: nós estamos num dia e está chegando a noite, ou estamos na noite que vai chegar? Segundo a Bíblia, vai amanhecer. Eu realmente acredito em um novo dia para o Brasil. Para todos, feche seus olhos. Senhor, nós cremos nesse dia perfeito, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, de glória em glória, de graça em graça, de fé em fé, amém, meu Deus, de vitória em vitória. Sabemos que por meio de muitas tribulações, importa que entremos no reino de Deus, mas há uma cidade cujo Deus é o arquiteto e fundamentador. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Ela está sendo transformada, trazida para este mundo, manifestando a glória do Criador sobre a terra como as águas cobrem o mar. E hoje nós celebramos esse 7 de setembro, esse bicentenário, esse dia lindo que está nascendo sobre essa nação, esses próximos anos que vão definir, Senhor, uma agenda do céu sobre a terra, sobre esse imenso e extraordinário país. Abençoamos a família Bolsonaro, abençoamos os ministros, abençoamos esse grande país que tem um grande plano no teu coração para ser um farol, para brilhar para as outras nações. Senhor, nós realmente acreditamos no nascimento desse dia brilhante, esplêndido e extraordinário, a partir do Brasil para as nações do mundo. E celebramos o 7 de setembro em nome de Jesus. Amém. Amém. Difíceis, a história deles mostra: 22, 65, 64, 16, 18 e agora 22. A história pode repetir.
o bem sempre venceu o mal. Estamos aqui porque acreditamos no nosso povo e o nosso povo acredita em Deus. Tenho a certeza e com perseverança, fazendo tudo aquilo que nós pudermos fazer aqui na terra, Ele vai sim falar por nós o que for impossível para nós. Assim sendo, eu tenho a certeza que aqui uma segunda terra prometida, um paraíso, um povo maravilhoso, uma terra inigualável em todo o mundo. Continuaremos nos orgulhando do futuro que deixaremos para essa criançada que está aqui. Bom dia a todos. E nesta quarta, dia 7, a Rainha Elizabeth do Reino Unido parabenizou o presidente Jair Bolsonaro e enviou felicitações ao povo brasileiro pelos 200 anos da independência do Brasil. Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país em 1968, que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos, disse a rainha em mensagem. A mensagem foi publicada pela embaixadora do Reino Unido no Brasil no Twitter, não é? E ainda sobre o Reino Unido, gente, o presidente Jair Bolsonaro enviou mensagem à nova primeira-ministra inglesa, premier, disse o presidente: nossos cumprimentos a Liz Truss por ter sido escolhida para liderar o Partido Conservador e para ser a próxima primeira-ministra do Reino Unido. Nossos povos compartilham o apreço pela soberania e pela liberdade e poderão realizar muito através da cooperação. Tenha certeza que eu e meu governo estamos prontos para trabalhar com a senhora e com o seu governo no fortalecimento de nossas relações e na construção de uma parceria cada vez mais sólida, com destaque para a economia, o comércio e a defesa da democracia, publicou o presidente Jair Bolsonaro. Querido espectador do Jornal Foco do Brasil, olha bem para a cara aqui desse apresentador, jornalista, comunicador. Você consegue imaginar que eu representaria uma ameaça à democracia brasileira? Você consegue olhar no meu olho, na minha cara, na minha face e dizer: esse é uma ameaça à democracia no Brasil? Pois é, possivelmente você não vai ver ameaça nenhuma, mas tem gente que vê. A covardia vergonhosa do jornal O Estadão ao publicar uma fake news atacando este apresentador do jornal Foco do Brasil. Em matéria publicada agora no Estadão, jornal Estado de São Paulo, com a manchete: quem são os extremistas fichados pela Polícia Federal que incitam atos do 7 de setembro? E então a matéria vergonhosa, onde o Estadão traz desinformação e calúnia, entre outros, contra mim. Tem lá o meu nome, afirmando que sou fichado na Polícia Federal. Além do meu nome, coloca outros nomes que, segundo diz a reportagem, seriam extremistas contra a democracia. E aí recebi a informação e não me contive, gargalhada. Falei à minha esposa, gargalhada. Comentei com a minha mãe, gargalhada. Não, porque se alguém como eu representar uma ameaça à democracia, então se foi. Um dia, veja bem, fui convocado pela Polícia Federal para prestar depoimento como testemunha naquele inquérito chamado de inquérito contra atos antidemocráticos, não é? Nunca fui acusado de nada, e muito menos fichado, pelo menos que eu saiba. Era um inquérito sigiloso, mas de alguma forma o próprio Estadão cometeu o crime de divulgá-lo na íntegra à época. Como um veículo tem acesso e divulga, torna público
um documento secreto, sigiloso da Justiça. Teve uma fonte, sabe-se lá de onde. E gostaria até de que alguém da Justiça me dissesse como que um inquérito sigiloso foi divulgado na íntegra no jornal O Estadão, colocando informações, por exemplo, minhas, pessoais, de caráter privativo, à disposição de todo um público da internet, colocando em xeque até a minha segurança e a segurança da minha família. Sendo que a única coisa que eu estava fazendo é prestar um depoimento como testemunha, fazer alguns esclarecimentos por conta da apresentação do jornal que faço aqui. Ficaria até feliz em ter meu nome sendo publicado em um veículo de tal envergadura, tão conhecido nacionalmente como o Estadão. Mas não em uma matéria fajuta que desinforma, mente e diz que, entre outros nomes, eu estaria incentivando extremismo. O único ato que fiz, por exemplo, agora, foi ir à igreja orar pelo meu Brasil, junto com o meu pastor e outros irmãos, sem falar um tio de política. Aliás, para, eventualmente, na hipótese de que eu tenha um poder sobrenatural, um cidadão do interior do Brasil, um simples brasileiro que trabalha desde os 14 anos em comunicação, pai de 4 filhos, um autista, de que eu tenha de fato algum poder sobrenatural que desconheço, então não fui nem perto do palanque oficial de bandeira do Brasil, algo hasteado, por quê? Vai que acontece alguma coisa, daqui a um pouco vão me acusar de algo. Então, me afastei nesse 7 de setembro. Aqui no jornal, jamais incentivamos alguém a qualquer ato extremista. Se alguma informação foi compreendida como extremista pelos tais profissionais do Estadão, foi falta de sabedoria por parte destes, porque em geral são matérias com descrições descritas de alguma fala de uma ou outra autoridade, entre elas o próprio presidente da República, que inclusive eles, Estadão, Veja, UOL, Folha de São Paulo, Globo, replicam, informando o fato, como nós aqui temos feito, sem jamais incentivar qualquer ato extremo. Pelo contrário, quem me conhece sabe que sou um pacificador nato, admiro e respeito as autoridades, defendo instituições como o STF, seus ministros, para que sejam cada vez mais justos. Inclusive, autoridades para as quais muitas vezes contribuí visando construir uma cidade melhor, meu estado melhor e o meu país melhor. Aprecio e valorizo a imprensa onde construí a minha vida, antes que falem que estou atacando a imprensa. Respeito e admiro grandes veículos como o Estadão, incluindo profissionais como Vera Magalhães, Mônica Bergamo e até mesmo os tais aí que realizaram essa reportagem no Estadão. Ou do Folha de São Paulo, a Mônica, enfim, outros profissionais. Infelizmente, que estão se autodestruindo ao publicar fake news, desinformação. Pedi um contato de alguém do Estadão e fui contactado por um repórter. Pedi que tirassem meu nome de tal matéria. Embora tenha dado a atenção, se limitaram a dizer que incluiriam algumas palavras que eu disse, não sei se incluíram. Enquanto isso, meu nome se propaga em replicações dessa matéria em outros portais, desinformando. E aí? Você me diz, processar? Como posso fazê-lo se no fim das contas quem poderá julgar meu caso contra uma publicação dessa seja talvez justamente o que forneceu um inquérito sigiloso onde estava eu como testemunha, onde tinha dado informações pessoais e privadas, forneceu para que o Estadão publicasse tal inquérito sigiloso na íntegra. De fato, estamos vendo que a inversão de valores, meu amado brasileiro, está completa.
onde criminosos são soltos e considerados inocentes por terem penas canceladas. Só. Aí são inocentes. E um pai de família, trabalhando, tentando vencer, realizar sonhos, construir um país melhor, vai parar em uma matéria fajuta de um jornal com a envergadura, o quilate do Estadão, pelo menos historicamente. Como se estivesse trabalhando eu contra o meu próprio país. Ah, mas ele publica informações do governo Bolsonaro. Alto lá. No início do jornal falamos isso. Esse é o foco. Temos um público fiel que chega aos milhões de visualizações. Qual é o problema? Nunca escondemos isso. No início de cada jornal falamos as informações do governo, do presidente do Brasil. Não escondemos jamais. Esse é o foco. O problema, gente, são jornais e profissionais que têm partido, têm lado, têm ideologias, mas se vendem como isentos e imparciais. E por isso estão despencando em credibilidade. E lamento isso, lamento. Tem talento, mas está faltando sabedoria. Enquanto isso, estão sendo engolidos por pequenos profissionais como eu, Brasil afora, fazendo um trabalho diferenciado, unicamente sozinho, com mais 1, 2 ou 3 ou 4, enquanto aí nas redações tem 50, 60 para fazer um trabalho que chega a tal nível de desinformação. E por fim, como testemunha tenho você, brasileiro do coração verde e amarelo. Você sabe que aqui jamais fui extremista, a não ser quando fiquei indignado, como cada brasileiro fica, com certas injustiças que acontecem neste país. Certamente você pode testemunhar a meu favor. Quantas vezes fui pacificador, através de tantas reflexões que aqui já relatei, com toda a emoção possível no próprio jornal Foco do Brasil, fazendo muita gente até chorar. Agora, se ser um brasileiro com o coração verde e amarelo for crime, meu amigo, então sou um criminoso, a exemplo de milhões de outros brasileiros. Malvino Salvador, grande Malvino, um grande ator, fez muitas novelas na Globo, criticou sua antiga emissora, a Globo, e demonstrou apoio a Jair Bolsonaro. Foi no podcast Cara a Tapa. E veja que a motivação do querido Malvino Salvador é a mesma minha, não é? Agora há pouco. A falta de credibilidade envolvendo o grande jornalismo nacional. O ator se manifestou contra o jornalismo da Globo. E veja que não é um ataque, não, contra o jornalismo. Estou falando a opinião dele, do ator. Ele disse que, apesar de erros, confia também no atual presidente. Malvino comentou sobre o jornalismo da Globo. Eu acho que o jornalismo tem que ser isento. Não pode tomar lado de maneira alguma. Quem tem que formar a consciência é a pessoa que tem que ter acesso aos dois lados da moeda. A Globo é nota 10, mas eu acho que ela pode rever. Na parte da dramaturgia é brilhante, mas o jornalismo é que me decepcionou um pouco. Ela prima pela excelência, mas não tem que ter viés ideológico, principalmente no jornalismo. Tem que ter o máximo de isenção possível, argumentou Malvino. Em um quadro do programa, Malvino teve que dar notas a diversas figuras públicas. Quando a imagem de Bolsonaro foi exibida, ele afirmou apoiar o presidente. O ator ainda disse que Jair Bolsonaro tem boas intenções, apesar de ter cometido algumas falhas. Nem todo governo é sempre assertivo ou errado, mas eu encaro ele, Bolsonaro, com boas intenções. Acho que ele está sendo massacrado pela mídia de uma forma desonesta. Deveria ter espaço para se mostrar também o que faz de bom, declarou o ex-ator da Globo, Malvino. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o registro da candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição e do general Walter Braga Neto, para vice-presidente da República. O pedido foi aprovado por unanimidade entre os 7 ministros da Corte, sem objeções, o que torna o presidente plenamente apto a disputar um novo mandato, agora no dia 2 de outubro, data do primeiro turno.
Relator do pedido, o ministro Alexandre de Moraes, proferiu o primeiro voto favorável e foi seguido pelos ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Sérgio Banhos e Carlos Orbach. Em parecer, o Ministério Público Eleitoral não apresentou qualquer objeção e recomendou o arquivamento de um único pedido contrário. Quem não teve a mesma sorte que o próprio Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e até Lula foi Pablo Marçal, pelo menos até o momento. Ele teve o seu registro de candidatura à presidência reprovado pelo TSE. Fátima Aparecida dos Santos de Souza, que seria a vice de Marçal, também teve o registro vetado. Em decisão unânime, os ministros da Corte anularam a convenção partidária do PROS, realizada no dia 31 de julho. A decisão do TSE corrobora com o que ficou decidido pela atual cúpula do partido, que retirou a candidatura do influenciador e empresário. O Partido Republicano da Ordem Social enfrenta uma divisão interna que chegou até a justiça, dado que uma ala, que está no comando do partido atualmente apoia Lula e a outra defende a candidatura própria de Marçal. Esta é a segunda candidatura vetada pelo TSE. Ainda vimos que a Corte negou o registro de Roberto Jefferson, do PTB, uma vez que ele está inelegível em razão da condenação que sofreu no processo do Mensalão. Em seu lugar, foi feito o pedido de registro de candidatura de seu vice, Padre Kelmon, que ainda será analisado. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O principal trabalho do Foco do Brasil é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, de seu governo, do nosso Brasil e do mundo, sempre procurando prezar com o compromisso com a verdade, produzindo conteúdo próprio e também publicações de conteúdos autorizados e colaborativos. O Foco do Brasil cresceu naturalmente e não recebe e nunca recebeu nenhum recurso financeiro de políticos, empresários ou quem quer que seja. Agradecimento especial hoje a Edinaldo Arruda e Valquíria Gabriel, inscritos aqui, membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela e não perca a primeira edição do Jornal Foco do Brasil diariamente com Leonardo Miller. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você, sua família e o nosso Brasil.